Parte 5. De certa forma, tenho uma mansão. Antes que eu percebesse, eu havia aceitado uma propriedade e suponho que fosse essa. Você pode se perguntar que pessoa sã me deu essa mansão. Bem, foi o rei. No dia da minha cerimônia de enobrecimento, as coisas correram exatamente como planejado. Ó, grande aventureiro, você que salvou minha própria existência, permita-me conceder-lhe um título de nobreza. Não sou digno, Vossa Majestade. Eu estava apenas cumprindo meu dever como aventureiro. Muito bem, não o forçarei se realmente quiser recusar. Até então, tudo havia corrido conforme o planejado. Dito isso, permitir que o homem que salvou minha vida volte de mãos vazias seria uma grande indelicadeza. Portanto, em vez de levá-lo às fileiras da nobreza, preparei uma recompensa, além de uma mansão que talvez eu deseje que sirva como sua base de operações em meio às suas muitas aventuras. O quê? Enquanto o rei falava, um homem idoso deu um passo à frente. Ele estava segurando uma bandeja de prata com uma bolsa de prata e um molho de chaves. Perturbado pelas palavras do rei, aceitei as coisas distraidamente, sem sequer pensar nelas. Voltei a mim quando senti o peso da bolsa em minhas mãos, mas o velho já havia se afastado. Droga, perdi a chance de devolvê-las. Foi apenas uma maneira de manter as aparências. Estou ansioso para ver o que você pode conseguir nos próximos dias. Eu não tinha escolha a não ser desistir nesse estágio. West End. Avenida Palaran 2A. Até mesmo o anel externo do distrito é chamativo, murmurou Yumina, verificando a documentação. A capital era dividida em dois anéis, um externo e outro interno, que circundavam o castelo. A realeza, os aristocratas, os comerciantes importantes e as pessoas de alto escalão tendiam a viver no círculo interno ao redor do castelo, enquanto o círculo externo ficava do outro lado do rio. Muitas pessoas de diferentes estilos de vida viviam no círculo externo, que era dividido em bairros do leste, oeste e sul. Não havia distrito norte, porque o Lago Paleta ocupava o espaço dessa área. Parecia que o setor oeste do distrito externo era onde viviam muitas pessoas ricas. Era nesse setor oeste que minha nova propriedade me aguardava. Então, o que vamos fazer agora? Depois de lavar o suor que havia acumulado desde o dia de treinamento com o general, Elsie me perguntou com aparente curiosidade em seus olhos. Sinceramente, era um pouco demais para alguém da minha estatura. Acho que devolvê-lo não é nenhuma opção. Devolver algo que você já aceitou é muito, muito rude. Isso fere a honra da pessoa a quem você o deu. De fato, nenhuma pessoa decente jamais aceitaria um presente de volta e depois diria, não, eu não gosto, fique com ele. Lindsay estava absolutamente certa. Eu não tinha escolha a não ser aceitar o presente. Eu estava deitado na grama em um dos cantos do campo de treinamento do castelo. Nuvens brancas rolavam suavemente pelo céu azul claro. Era uma reminiscência do céu que eu tinha visto quando cheguei a este mundo. Eu não recebi apenas uma propriedade, mas também muito dinheiro. Não tenho ideia do que fazer com tudo isso. Quanto você recebeu, Toiadono? Iai olhou para mim enquanto eu continuava a relaxar. 20 moedas reais. 20 moedas reais. As vozes de Elsie, Lindsay e Iai soaram dramaticamente e ecoaram. A surpresa delas foi totalmente razoável. As moedas reais valiam mais do que as de platina. 10 vezes mais, para ser exato. Eu tinha ouvido falar que o valor delas era tão alto que raramente estavam disponíveis para uso em lojas convencionais. Pelos padrões do mundo em que eu vivia, uma moeda real valeria cerca de 10 milhões de ienes. Portanto, a quantia que eu tinha recebido era de cerca de 200 milhões. Basicamente, esse dinheiro mais a casa era o valor da vida do rei. Eu nem sabia dizer se era muito. Aparentemente, era apenas um dinheiro de bolso para o rei. Eu deveria ter perguntado por que ele estava guardando. Espere, e se fosse apenas dinheiro de noivado? E se ao pegar tudo isso eu estivesse condenado a me casar com Yumina? No entanto,
O dinheiro do noivado não deveria ir do noivo para a noiva, e não o contrário? Talvez fosse um dote, e francamente, era uma dor terrível só de pensar nisso. De qualquer forma, manter esse dinheiro comigo era assustador, então eu deixaria o Duque ficar com ele. De qualquer forma, agora eu tenho uma casa, então talvez eu deva me aposentar. Fazer isso vai transformá-lo em um fracasso pessoal em pouco tempo. Elsie suspirou e, em vez de responder, levantei meu tronco. Ter dinheiro não significa não ter de trabalhar? Havia algo de estranho nisso. Mas ter uma carteira vazia nunca mais será um problema. Por que não vamos dar uma olhada? Fica só a uns 30 minutos daqui. Não tínhamos motivos para recusar a proposta de Yumina, então nos juntamos e fomos dar uma olhada na mansão. HM? É este o lugar. Não consegui me impedir de dizer isso. A residência ficava em um terreno elevado na parte oeste do bairro externo, dando a impressão de uma bela vista do horizonte. Paredes pintadas de branco e um telhado vermelho. Um prédio refinado de 3 andares no estilo ocidental. Tudo era lindo e elegante. Eu não tinha nada negativo a dizer sobre o design e gostei do fato de estar em um local isolado, longe das áreas residenciais. No entanto, é muito grande. Bem, ela era menor do que as propriedades do Duque Ortlinde ou do Visconde Sordric. No entanto, ainda era mais do que grande o suficiente para acomodar pessoas dessa qualidade. Usei minha chave para abrir os portões e entrar nos jardins. O que estava diante dos meus olhos era um grande gramado, um canteiro de flores com todos os tipos de plantas brilhantes e um lago com uma pequena fonte dentro. Um pouco mais adiante, vi até um estábulo. Abrimos as portas duplas e entramos no saguão de entrada. O que nos recebeu foi um tapete carmesim e uma escada que levava ao segundo andar. Esta é uma casa adorável. Eu gosto dela, com Koaku nos braços, e Yumina, a única de nós que estava acostumada a esses ambientes, entrou calmamente no corredor. Depois de alcançá-la, não pude deixar de dizer meus pensamentos honestos em voz alta. Uma casa tão grande vai ser difícil de limpar, mesmo que nós 5 moremos aqui. O quê? Elsie, Lindsay e Ai olharam para mim, completamente atonitas. Eu não conseguia entender o porquê. Tou e a dono. 5 de nós? Temos que morar aqui também. Hã? Como você ainda pode duvidar disso? Não é natural. Por que precisamos falar sobre isso? Com uma casa tão grande, é natural ter o maior número possível de pessoas de confiança. Quando esse pensamento passou pela minha cabeça, Elsie falou timidamente. Mas essa casa foi dada a você pelo rei. Não é para ser compartilhada com Yumina? Bem, de repente eu entendi tudo. Essa casa era a maneira do rei de ajudar Yumina em seus esforços. Parece que eu havia aceitado um verdadeiro cálice envenenado. Eu não odiava Yumina nem nada do gênero, mas não conseguia vê-la como alguém com quem eu me casaria. Até agora, ela parecia mais uma irmãzinha do que qualquer outra coisa. Lindsay voltou a falar baixinho comigo. Se esta é uma casa para 2 pessoas que se amam, acho que não deveríamos morar aqui. Amam um ao outro? Eu amo cada um de vocês igualmente. Vocês são toda a minha família, então não há absolutamente nada de errado em morar comigo, HM? O rosto de Lindsay estava um pouco vermelho. Por que isso aconteceu? De fato, Elsie e Ai também pareciam ter a pele muito rosada. Eu vou dar a volta no segundo andar. Eu também. Eu vou dar uma olhada no sótão. Eu estou realmente interessado na cozinha. 3 meninas se espalharam em todas as direções. Por que elas fizeram isso? Estou vendo. Então, você gosta de nós 4 praticamente da mesma forma e nos vê como uma família. Eu diria que dei mais um passo na direção certa. Ao vê-los sair, Yumina sorriu. Quero me tornar sua esposa e passar minha vida com você, Toya. No entanto, não tenho intenção de monopolizá-lo, então não me importo nem um pouco.
Vou conversar com eles. Espere por mim na sala de estar. O quê? O quê? O quê? O quê? Desculpe-me. Deixando-me com Kwaku, Yumina começou a subir as escadas. Eu realmente não entendi a situação, mas decidi fazer o que me foi dito e fui em direção à sala de estar. No caminho, olhei para o banheiro, a sala de estar, o sótão e a adega, e todos estavam completamente vazios. Nem uma única prateleira. Abri a penúltima porta do primeiro andar e finalmente encontrei a sala de estar. Por mais óbvia que fosse, ela era espaçosa. Embora provavelmente parecesse muito maior do que realmente era, porque não havia nada além de uma lareira e cortinas. Eu teria que comprar muitos móveis e acessórios. O rei provavelmente havia considerado isso quando me deu o dinheiro. A janela em uma das paredes dava acesso a um terraço que proporcionava uma bela vista de toda a propriedade e do resto do West End. Saí para o jardim, onde fui recebido por uma brisa agradável. Este é um jardim adorável. Tirar um cochilo aqui seria ótimo. A Kwaku se esticou na grama. Você gosta? Sim, muito. Achei que esse era mais um motivo para pensar em morar aqui. Estabelecer-se aqui já seria bastante complicado, mas... Touya. Ao ouvir meu nome, eu me virei para ver Yumina de pé com todos os outros. No entanto, as outras três evitaram meu olhar. O que há de errado com eles? Seus rostos ainda estão um pouco vermelhos. H1, Touya. Será que podemos mesmo viver aqui com vocês dois? Lindsay murmurou. HN? Claro que sim. Você não vai nos mandar embora mais tarde, vai? Perguntou Elsie, claramente cheia de dúvidas. Não seja bobo. Você vai, nos tratar exatamente como trataria Yumina Dono, certo? Claro. Por que ela estava me perguntando isso? Eu não tinha família neste mundo, então eles eram as pessoas mais próximas. Era tão óbvio. Por que todos eles pareciam tão chateados? É claro que morar em uma mansão como essa pode ser muito difícil, mas ela já era minha, então eles não tinham motivo para se conter. Ah, entendi. Eles estavam envergonhados por viverem sem pagar os serviços públicos, tornando-se basicamente aproveitadores. Isso realmente não me incomodou nem um pouco. Bem, é isso aí. Todos nós vamos morar aqui de agora em diante. Não há pressa. Sintam-se à vontade para decidir quando tiverem colocado seus sentimentos em ordem, Yumina proclamou para o trio corado. Muito bem. Sim. Entendido, eu o farei. Em resposta às palavras de Yumina, os outros três assentiram com a cabeça, com os rostos ainda vermelhos. Ordem em seus sentimentos? Eu realmente não entendi. Do que você está falando? É um segredo. Outra resposta em uníssono. Muito bem, então. Espere, eu sou a pessoa com a posição mais baixa na casa. Bem, vamos escolher nossos quartos? Yumina sugeriu. Quero a que fica na esquina do segundo andar. Eu ficaria feliz em ficar com o quarto ao lado da biblioteca, no terceiro andar, disse Lindsay, nervosa. Eu gostaria de um quarto no primeiro andar, de frente para o jardim. As moças se alegraram e começaram a conversar entre si. Como homem, eu me sentia um pária. Bem, com todos os quartos que tínhamos, vê-las escolher os quartos que lhes convinham me agradou muito. Afinal de contas, não importava o que acontecesse, ainda teríamos muitos quartos vazios. Não tenho certeza se nós cinco somos capazes de cuidar do lugar. Isso é impossível. Bem, você é direto. Não houve hesitação na resposta de Yumina. Até mesmo a limpeza seria demais para nós. Nós tínhamos nossos empregos na guilda, então nunca poderíamos fazer algo como jardinagem. Teríamos que contratar alguém. Felizmente, já tenho algumas pessoas em mente. Parecia que eu poderia deixar tudo com ele, então. Nós realmente precisávamos de mais ajuda, era verdade.
Um membro da família real como Yumina provavelmente tinha bons métodos para adquirir recursos humanos de qualidade. De qualquer forma, era hora de nos prepararmos para a mudança. No entanto, isso significava apenas trazer nossas coisas para cá por meio de um portão. Então, tudo o que nos restava eram móveis e coisas do gênero. Afinal, a casa não tinha absolutamente nada. Também deveríamos cumprimentar nossos amigos em Reflé. Com a busca por empregados e outras coisas que tínhamos, decidimos nos mudar 3 dias depois. Eu tinha a sensação de que as coisas estavam prestes a tomar um rumo agitado. Espero que tenha gostado do vídeo. E se você quer receber mais conteúdos como este, se inscreva aqui nesse canal. Obrigado por assistir a este vídeo. Até mais!